Sim, eu tenho muito medo, muito. E não, definitivamente o medo não é infantil. Aliás, eu poderia dizer que muito pelo contrário. O que nós observamos é que o medo, ele é automático, ele é natural, ele faz parte da nossa natureza, literalmente, quando nós falamos o medo é natural. Ele faz parte do sistema límbico, de luta ou fuga, ele é uma reação a algum estímulo externo ou estímulo interno. Presta atenção, algum estímulo interno também. Nós podemos desencadear esse medo. Como que nós podemos desencadear? Nós pegamos informações, trazemos e processamos. Ok, então eu vou ter medo daquilo. Nós fazemos isso. Muitas vezes os medos, eles são infundáveis. Não tem fundamento. Por quê? Porque são perfeitamente normais você acessar aquilo. Por exemplo, vamos colocar as claras, né? Tem pessoas que têm medo do escuro. Tem pessoas que têm medo da chuva. Você fala, Tati, mas no escuro você não sabe o que tem medo, e isso é muito comum em crianças, inclusive. Por que nós temos medo do escuro? É o medo do desconhecido, é o medo daquilo que nós não vemos, é aquela vontade de controlar tudo. Ah, se eu estou vendo, teoricamente eu estou controlando. Então, percebe que quando você tem o medo, tem um propósito aquele medo dentro de você? Então, uma das formas de você... A primeira coisa que você precisa fazer é entender que medo que eu tenho. Por que eu tenho aquele medo? É aquela clareza. E esse exercício de se questionar. Por que eu tenho aquele medo? Esse medo da chuva que eu acabei de falar. Por que eu tenho aquele medo da chuva? É porque eu vi várias reportagens negativas sobre a chuva, aconteceu comigo, e muitas vezes não aconteceu com a gente, mas nós vemos tantas informações daquilo. Ah, eu tenho medo de empreender, eu tenho medo de abrir meu próprio negócio. Por que eu tenho medo de abrir meu próprio negócio? Porque, Tati, as estatísticas, elas já provaram que as empresas, elas quebram. Metade delas quebra no primeiro ano. Mas não é por isso que inventaram as startups, não é por isso que inventaram as incubadoras, não é por isso. Ou seja, o que eu falei essa semana toda com relação ao medo, 3 coisas, certo? E eu vou repetir. Primeiro, clareza. O medo é natural e faz parte. Então não existe medo bobo, você ficar tirando sarro do medo dos outros ou do seu próprio medo. Você fala assim, caramba, você se sentir diminuído por ter medo. Não, porque isso é completamente natural, você ter medo, certo? Então isso é muito importante, porque muitas pessoas, elas se diminuem. Eu não deveria ter medo. Então eu já não sou mulher o suficiente, eu não sou homem o suficiente, eu não sou um ser humano, eu sou um rato. Já ouviu essa frase? Você é um ser humano ou você é um rato? Pois é, isso machuca a gente. Isso machuca a gente. Então entenda, o medo, ele é natural, certo? Ele é natural. Daí você fala, tudo bem, Tati, eu entendi, mas o medo ainda não saiu de mim. Eu ainda morro de medo, eu tenho pânico, né? Tem pessoas que tratam isso e eu recomendo fortemente que, dependendo do grau do medo, se você não consegue nem sair de casa, se você não consegue, procure ajuda. Isso realmente é importante, certo? Essa é a primeira coisa, clareza. Entender. O medo faz parte, eu sei que eu tenho medo daquilo, assume que você tem medo daquilo e você fala assim, eu não quero mais ter medo daquilo, eu vou gerenciar. E como eu falei essa semana toda, a coragem, ser corajoso, não é você não ter medo.
O medo, ele não sai da gente. Não sai da gente. Você tem medo, como mãe, por exemplo, eu tenho medo a vida toda de perder meu filho. Isso é natural. Daí você vai fazer o quê? Você vai acordar chorando e dormir chorando? Ai, hoje pode ser. Não, não. É aí que tá, aí que nasce a nossa coragem. É você entender, ok, eu tenho meus medos, eles fazem parte de mim, certo? Da minha alma. Eles fazem, eu estou colocando até no plural, né? Os medos, né? Os medos fazem parte de mim, só que eu vou enfrentar. Eu vou desenvolver, olha a palavra, eu vou desenvolver uma coragem e vou enfrentar meus medos. Preciso de ajuda? Ótimo, preciso de ajuda, então eu vou pedir ajuda. Exige coragem, exige maturidade você pedir ajuda. Você pedir ajuda. E uma das ferramentas que a gente recomenda muito é você fazer aquela modelagem. O que é a modelagem? A modelagem é você pegar uma pessoa que você acredita ser expert naquilo, certo? Você fala assim, nossa, aquela pessoa é muito bem sucedida naquilo que eu tenho medo de enfrentar. Ah, aquele profissional, nossa, aquela pessoa lá, ela é desenvolta, aquela pessoa ela fala com todo mundo, ela já chegando, conversando, sorrindo, e eu queria ser assim, eu tenho medo de falar em público. O que você faz? O que a modelagem, ela nos ensina? Ela nos ensina a você olhar para aquele molde, certo? Para aquela forma e perguntar: o que aquela pessoa faz para poder ser assim? E certamente você vai encontrar padrões. Pergunte a ela: ah, eu tenho medo de... Deixa eu pegar um outro exemplo. Eu tenho medo de relacionamento. Vamos colocar assim, eu tenho medo de me relacionar. Eu fico indo de galho em galho, de relacionamento em relacionamento, mas eu não me aprofundo nos meus relacionamentos. O que eu faço? Pega modelagem, é uma pessoa que você acredita que é muito boa nisso, aquela pessoa que realmente vai fundo no relacionamento, que curte o relacionamento, aquela pessoa que você fala assim, essa é uma inspiração para mim. Senta e conversa com aquela pessoa. E aí, como é que é? O que você faz? Você também tem medo disso? Essa é uma forma muito eficaz de você conseguir gerenciar. Não vou falar resolver os medos, mas gerenciar melhor os seus medos. Porque daí aquela pessoa vai te falar, olha, se você tiver uma comunicação um pouco mais leve, um pouco mais assertiva, menos crítica, o seu relacionamento, ele tende a ser melhor. E ela vai começar a te dar muitos feedbacks, né? Muitos retornos, muitas coisas que ela aplica para você poder aplicar. É só um exemplo, certo? Esse é só um exemplo de como administrar melhor o seu medo, porque você pegando essa modelagem que eu estou propondo para você, você começa a ganhar coragem e você começa a fazer. Percebe que para poder resolver o medo você precisa do quê? Ação. Ação. Aquele sistema límbico de luta ou fuga, a fuga ele está retraindo, né? A fuga ele retrai. O luta ele entra em ação, enfrentando. E você percebe que qualquer um deles você precisa ter ação, você precisa se mover. Não é você se fechar no seu mundinho, no seu quartinho e falar assim, não, eu não vou falar com ninguém,
não vou ver ninguém, não vou nada. Não vou nada, até sair esse medo. E definitivamente, o medo ele não vai sair. Muito pelo contrário, uma das ferramentas que a psicanálise utiliza é justamente você se expor àquilo, aquele estímulo que te gera o medo, que te causa o medo. Se você tem medo de aranha, ele vai te colocar em contato com aranhas. Se você tem medo de relacionamentos, ele vai te colocar em contato com relacionamentos. Aos poucos, você vai indo um passo depois do outro. Essa é uma outra forma de você resolver os seus medos. Quando as pessoas me perguntaram, o medo é bobo, o medo é natural. É natural. E para você conviver com o medo, talvez seja essa a melhor palavra, conviver com o medo, você precisa assumir o seu controle. Assumir o seu controle. Você fala assim, eu tenho medo de que vão falar mal da minha roupa, eu tenho medo que vão falar mal da minha maquiagem, eu tenho medo que vão falar mal da forma de eu portar, eu tenho medo. O que você faz? Você começa a administrar isso. Coloca uma roupinha melhor, aprende, faz um curso de maquiagem, já chega já no ambiente sorrindo, ouve mais do que fala. São coisas que você vai aprendendo para poder se adequar melhor. Tati, mas eu não preciso me adequar. Muitas vezes sim. A adaptação é uma resposta fantástica para a sobrevivência. Uma coisa é você mudar a sua essência, outra coisa é você se adaptar. Se você é uma pessoa que já chega expansiva, já chega falando alto, já chega assim impondo, né? É uma pessoa já com presença. Isso muitas vezes intimida. Mas está errado ser assim? Não tem nada de errado em ser assim. Mas dependendo da situação, dependendo do lugar, dependendo das pessoas, você sim precisa aprender a respirar e falar mais flat, mais calmo. Se adaptar. Percebe? Você não mudou sua essência, você continua sendo quem você é. Só que você aprendeu a lidar com diferenças. Olha que lindo isso. Isso eu chamo de aprender a lidar com as diferenças. Muitas vezes, e uma das coisas que para mim é muito claro isso, muitas vezes esses medos, quando eu comecei a falar sobre o medo, eu falei, o medo ele pode ser infundado, ou seja, não tem fundamento, você não pegou nenhuma base, nenhum histórico para ter aquele medo. Pelo menos não aparentemente. Nós criamos aquele medo. Por quê? Preconceitos. Quantas vezes você tem preconceito e você faz aquele julgamento que é absolutamente natural, certo? Nós julgarmos, você criticar, isso é natural. Nós somos seres assim e faz parte, certo? Quantas vezes nós julgamos, nós criticamos e devido à nossa crítica, nossa autocrítica, a gente desenvolve o medo. Se eu falo assim pra mim, se eu penso assim, se minha conversa interna é assim, então imagina como as pessoas vão pensar sobre isso. A gente fica assim, nós lidamos assim. E quando você entra nessa dinâmica, muitas pessoas se fecham. Daí vier o medo. Por isso que você precisa aprender a colocar a crítica um pouco de lado, aquele julgamento um pouco de lado. Você fala assim, menos julgamento. E é o nosso auto-julgamento que eu estou me referindo. É o nosso auto-julgamento.
Porque muitas vezes esses medos nós criamos. Ah, mas eles são reais, acontece. Eu tenho medo de avião e acontece acidente com avião. Sim, são reais. Em momento algum eu estou falando que os medos eles não existem. Muito pelo contrário, sim, eles existem. A aranha pica, tem aranha letal, tem altura ela pode matar. Tem fundamento, é real. Mas você pode pegar subsídios com planejamento, você buscar recursos para poder minimizar os riscos, ou seja, você pode sim e deve utilizar da inteligência para poder administrar melhor esse medo. É assim que pessoas maduras trabalham, cuidando, né, da sua... eu tenho medo daquilo, então eu vou fazer com que aquilo tenha menos probabilidade de acontecer. Sem julgamentos, sem críticas, focando na solução. Isso fará toda a diferença. Isso fará toda a diferença quando você foca na solução. Aí o medo vai diminuir, aí você vai conseguir viver mais feliz, porque esse é o intuito. Quando eu estou falando aqui sobre medos, automaticamente a ideia é você gerenciar aqui dentro de você. Você fala assim, tudo bem, eu tenho medo, só que eu vou continuar vivendo, eu vou aprender a conviver com isso. Eu vou aprender, né? E você vai aos poucos, dia após dia, lidando. E de repente, lá na frente, você fala assim, nossa, eu nem lembro mais que eu tinha aquele medo. E é assim que a gente trabalha. Isso, todos os medos, com essas ferramentas. Focando na solução, planejando, fazendo uma análise de risco, utilizando um sistema de modelagem, indo aos poucos, se expondo àquele estímulo que traz o medo para você, que te gera o medo. Essas ferramentas, elas vão ajudar certamente a você não permitir que o medo te domine. E é claro, você sempre, quando você precisar de ajuda, pedir ajuda, porque afinal de contas, muitas vezes, nós precisamos. Às vezes o medo ele é tão intenso que nós precisamos de ajuda, certo? Parcerias, enfim, ajuda. Nós somos seres sociais. E o que isso significa? Significa que você está em conjunto, né, participar de outras experiências, de outras pessoas, isso enriquece muito a gente, enriquece muito e faz com que a gente cresça, veja outros mundos e cresça. A gente fala assim, nossa, eu não tinha visto por esse viés, por essa ótica, né, como nós falamos, né? Olha que bacana. Essa é uma outra forma de você encarar os seus medos, né? De você aprender a ser mais corajoso, mais arriscar, né? Você arrisca, você fala assim, eu vou arriscar, eu vou enfrentar. E é sobre isso.